E vamos começar a nossa aula agora. Christian chegou, bem-vindo. Felipe já chegou também, bem-vindo. Lineker, everybody, welcome. Obrigado, boa noite. Boa noite, senhor. Beleza? Bem, graças a Deus, doutor governador Dória fez um pronunciamento hoje, né? Até dia 22 nós estamos em casa. Ixi, tá. Buenas noites, senhores. Buenas noites, Henrique. Christian, Henrique. É Oi, tudo eu. corintiano, é tudo a mesma coisa, não tem problema trocar o nome não, professor. A palmeirense falando aí. Não tem jeito não isso daí. Ah. Advogada e palmeirense, professor, a gente tá ferrado até o fim do curso. Não, ela vai conseguir provar pra gente que o Palmeiras tem Mundial, né? Não há necessidade, já temos evidências, contra fatos, não argumentos. Tá bom. Eu acho que o Palmeiras tem Mundial, né? Com todo respeito à nação corintiana, mas o Palmeiras tem Mundial, sim. Temos que respeitar o Mundial deles e eles respeitar o nosso. 51 é pinga, professor. Vamos lá? Ah, tá gravando já, né? Caramba, gravou tudo isso. Ai, ai. Então, nós vamos entrar nas referências. Nós vamos vamos mesclar, tá? Uma aula, eu vou começar a forçar na trigonometria, azimuth, norte magnético, converter norte geográfico para norte magnético, e trigonometria e ângulo horizontal. E hoje nós vamos ter uma conversa sobre referências ou referenciais geodésicos, né? Na Professor, topografia. Fala. tem algum trabalho dessa matéria para entregar, já que eu perdi as aulas passadas? Nossa primeira aula, nós tivemos um trabalho valendo 500 pontos, que foi usar o teodolito calculando distâncias da sala, né? Ah, eu perdi. E aí É, fica eu com vou a passar. gente que ainda não está na turma. Porque, na verdade, essa matéria entrou pra gente, ela não estava na nossa grade. Aí o Eugênia Isso que mesmo. deu a ideia de acrescentar ela, porque a gente estava com a segunda-feira livre. Então a gente perdeu as primeiras aulas por isso. Por causa do Tá, problema do AVA, que estava eu sem vou acesso. passar um outro trabalho para vocês, então. Tá Porque bom, obrigada. é a típica matéria, faz logo. Não deixa para o final, entendeu? Faz logo. Vamos Maravilha. lá. Beleza, Hã? professor. Falou. Obrigado. Obrigado, você. Datum geodésico. Seção 2.1. O que é a geodésia? A geodésia é a ciência que permite estudar as terras, suas formas, medidas, distâncias naturais e artificiais, né? O que é artificial? A distância artificial é na hora que você faz a locação para fazer uma ponte sobre um rio. Você fez uma locação, uma medição artificial. Um engenheiro com conhecimentos geodésicos é um profissional bastante requisitado pelas empresas de construção civil, mineração, agricultura, petrolífera e estradas, por ter a capacidade de avaliar a superfície terrestre sistematicamente, determinando onde e qual obra será erguida. Né? Você vai fazer uma ponte e alguém tem, né? Você vai ter um rio, uma estrada, você vai fazer uma ponte, alguém tem que locar, é nesse local, né? E é o engenheiro que tem conhecimento sobre a geodésia, né? Segundo a Associação Geodésica Internacional, em 1980, ele definiu que a geodésia é a ciência que estuda a forma, dimensão da Terra e outros corpos celestes, incluindo o estudo de campos gravíticos
que é o campo gravitacional? São os campos gravitacionais, né? São os campos gravitacionais em vários pontos distintos da Terra, num espaço a 3 dimensões, variando com o tempo. Né? Mas não, você vai machucar a mão aí. Você vai prender a mão aí. Ah, tô vendo, tô falando que você vai prender a mão. Se der para manter o mudo, né? Tudo bem, vamos lá. Então, né? Ele estuda as formas e os campos. Isso que a gente esquece. Os campos gravitacionais também são medidos também, acompanhados, né? Deixa eu dar uma olhada quantos alunos tem que eu preciso registrar. Tá uma boa presença. Então, a geodésia pode ser dividida em 3 operações distintas, né? A geodésia geométrica, né? A geodésia geométrica, que faz o quê? Mede ângulos e distâncias na superfície terrestre. E pode também realizar operações geométricas associadas a determinações astronômicas. Geodésia celeste, por meio de satélites artificiais, utiliza técnicas espaciais de posicionamento. Eu já comentei com vocês sobre isso, né? O GPS quem cuida do GPS é a geodésia celeste. De quem são os satélites artificiais? Eu já falei numa aula. Esses satélites artificiais que a gente usa, eles são todos do exército americano dos Estados Unidos, que ele empresta para o mundo inteiro utilizar no posicionamento espacial. Tá? E tem a geodésia física, né? Leva um conhecimento detalhado do campo de gravidade, né? Da gravidade, aceleração da gravidade, utilizando medidas gravimétricas. Na verdade, eu dei várias vezes essa aula em vários lugares, né? Esse eu me baseei mais no conteúdo da Anhanguera. Mas em outros lugares que eu dou com outro conteúdo, por exemplo, nós temos no Brasil a referência gravimétrica e a referência geométrica. Uma fica no litoral de Santa Catarina e a gravimétrica fica no interior de Minas Gerais, tá? Mas depois eu passo o nome da cidade direitinho para vocês. Quais são os tipos? Nós vamos aprender uma coisa hoje que nós não podemos entrar em depressão, né? Nós vamos descobrir que a Terra não é redonda como nós aprendemos em geografia no Fundamental 1, 2 e no ensino médio, né? Mas não conta para o seu filho, não, senão ele vai contar para o professor de geografia e o professor de geografia vai ficar bravo. Então, tipos de formas de terra utilizados pela topografia. A verdadeira forma do nosso planeta vem sendo estudada ao longo dos anos em todo o mundo. Muitas interpretações e conceitos surgiram atualmente na geodésia moderna, né? Então, são 4 formas físicas. Seria a superfície topográfica, uma elipsoide de referência, a superfície em si da Terra e a geóide, que é a forma física do campo gravitacional real e também que leva em conta o nível dos mares quando eles estão tranquilos. Essa é uma forma
geoide de interpretar o formato da Terra. Como vocês lembram, a Terra ela é formada 70% de água, né? Então, elas que vão ditar a forma da Terra nos critérios de geoide. Mas vamos em frente aqui. Agora nós temos aqui algumas teorias, né, que foram desenvolvidas historicamente sobre, que está na apostila também, né, sobre a forma da Terra. Tales de Mileto, 630 a 545, acreditava que a Terra era um disco que flutuava sobre um imenso oceano. Anaximandro, posteriormente, tinha um pensamento um pouco diferente. Para ele, a Terra nada mais era do que um cilindro, né? Um cilindro que girava em torno do eixo leste-oeste. Pitágoras, né, avançou muito na evolução histórica. Quando pela primeira vez, o nosso amigo Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, atribuiu o modelo esférico ao planeta. Aristóteles, em 384 a.C., argumentou que a Terra era redonda, pois quando ocorria um eclipse, a sombra que a Terra fazia na Lua era circular. Inclusive, Eratóstenes, já em 276, que nasceu, né, viveu nesse período, antes de Cristo, considerado o fundador da geodésia, ele calculou o raio da Terra, né? Fazendo do que forma? Ele tinha a distância entre duas cidades, né? Que era Alexandria, estava aqui, e Siena aqui. E pela inclinação, né? Daí ele fez a inclinação do Sol batendo, ele achou esse ângulo da inclinação. E, com essa distância aqui, e pela trigonometria, ele conseguiu achar o raio da Terra. Naquela época, né, Eratóstenes contava apenas com a sombra do Sol, pois não possuía equipamentos como telescópio, o teodolito, e logaritmos e a trigonometria esférica. Hoje, lógico, né, você vê que com esses recursos, né, até que ele chegou bem próximo do valor. E aqui alguns dados, né? Eu pus isso para falar aqui, pessoal. Tá vendo? Aqui está o eixo da Terra. Muito, né? Não é à toa que eu estou falando. Usa em topografia, né? Então aqui é o eixo que a Terra gira. Então, pessoal, esse é o norte geográfico, né? O eixo que a Terra faz a rotação é o eixo geográfico. E aquele eixo que a bússola aponta para o norte, engenheiro, aquele é um eixo magnético, né? Aquele é o eixo magnético. Então, para nós topógrafos, né, nós, vocês, todos aqui, engenheiros topógrafos, o mais fácil quando você está no campo é determinar o norte magnético, porque você tem uma bússola, você posiciona a bússola na direção do teodolito e você acha o norte magnético. Só que daí, no teu projeto de arquitetura, você precisa do norte geográfico. Daí a gente precisa fazer um cálculo, conhecer, né? Conhecer a inclinação terrestre numa tabela que o IBGE dá para a gente, disponibiliza no site deles, e aí você faz a conversão do norte magnético para o norte geográfico, aí você consegue fazer todos os cálculos
do seu levantamento topográfico. Vamos lá. Só pus isso para falar isso. Acho que tem. Será que tem? Tem. Tá umas comparações aqui de distância, inclinação, tá? Mas isso daí, o mais importante é entender esse norte geográfico e o que é o norte magnético. Aí, continuando da evolução histórica dos formatos da Terra, né? Nós temos o Estrabão, né? Que de 2063 até 24, que viveu nesse período, ele já fez algo, né, similar a um teodolito, né? Que é um instrumento rudimentar, né, de medições de distâncias e ângulos, que é um dióptra, né, que é esse instrumento aqui. Já na época lá você vê como as coisas andam. E aqui Copérnico, né, foi fazer o primeiro modelo heliocêntrico do nosso sistema solar. E deu toda aquela confusão histórica com ele, perseguição, porque a religião achava que a Terra era o centro de tudo, e vocês já sabem sobre isso, mas Copérnico estimou que quem está no centro do nosso sistema planetário era o Sol. E aí tem algumas, né? Daí apareceu a teoria da forma elipsoide, né? Que foi do Newton, Sir Isaac Newton. Já em 1600, olha quanto tempo rolou aí, 700 anos. Ele contrapõe essa questão da Terra ser completamente esférica. Por quê? Que como a Terra rotaciona, é incompatível que ele seja esférica. Ele afirma que, devido à força centrífuga, os polos do planeta são achatados, dando à Terra uma forma elipsoidal. Tanto que a força gravitacional tende a decrescer dos polos para o Equador. Então, Newton propôs uma fórmula de uma elipse, porque ele falou que a Terra girava, né? E pela força centrípeta, ele fala centrífuga, mas eu falo centrípeta, tende a fazer um abaulamento nas extremidades, certo? E vamos lá. Vamos ver se está tudo em ordem, se está gravando. Conferida aqui, só um instantinho. Tá. Daí Gauss, né? Gauss já propôs a forma do geoide, né? Que ele propôs o quê? Ele caracterizou essa superfície geoidal como uma superfície equipotencial, né? No campo de gravidade, que coincide com o nível médio não perturbado dos mares. Então, Gauss, já nesse período de 1700, 1800, ele já caracterizou aquela forma do geoide, né, como sendo um campo onde estavam todas as mesmas acelerações gravitacionais, que coincidia com o nível médio dos oceanos sem perturbação de onda, né, maremoto, essas coisas. Foram utilizados marégrafos para tal afirmação, verificando-se que todos os pontos da superfície geoidal, né, que em todos os pontos da superfície geoidal
a gravidade era a mesma. Gauss alegou que a superfície da Terra era irregular, pois a crosta terrestre não havia se distribuído uniformemente devido à densidade e às composições das formações rochosas distintas, que vocês sabem muito bem da aula de geologia e mineralogia. Então ele fala assim, poxa, é aquela bola lá de futebol que está oval. É isso que ele está querendo dizer, né? Ele fala que internamente as rochas têm uma distribuição irregular, né? Então, ele fala que a superfície da Terra também era irregular. Gauss, né? Estamos em Gauss. Como exemplo, o granito. O granito, vocês lembram, é uma rocha plutônica, feito do magma, né? Pelo resfriamento do magma, é uma rocha intrusiva plutônica. Como exemplo, o granito, que em contato com as rochas sedimentos, sendo o primeiro mais denso e o segundo menos denso, altera o centro de gravidade da Terra, formando irregularidades no geóide, aquele formato que eles estavam adequando, né? Aqui já apareceu. Pessoal, aqui é o real formato da Terra. A Terra não é redonda. A Terra é desse jeito. Não entrem em depressão. Feiona, né? O que dá? Ah, mas quando o astronauta olha, o que dá aquela impressão esférica completa é justamente a atmosfera que envolve, né? Então dá aquele aspecto perfeito, né? De uma circunferência perfeita. Acho que tem na apostila. Eu tirei do site, né? Mas deve ter na apostila também isso daí. Se falar para o teu filho que a forma da Terra é assim, talvez dá problema no sono, né? Então vamos falar agora do datum geodésico. O que é e para que serve? É um modelo matemático que, a partir do qual é representada a superfície terrestre numa carta superfície, que é uma carta que é uma superfície planificável. Tá? O datum possui dois conceitos, pessoal. O altimétrico e o geodésico. O que será isso? Vamos ver. Está aqui, ó, o datum altimétrico. Baseia-se em dados que possam ser usados para cálculo de altitudes ortométricas, locais, regionais ou globais, em um dado ponto P, permitindo, quando associado a um marégrafo, o cálculo também, desculpa, o cálculo também da altitude geoidal de um ponto na vizinhança, utilizando o nível médio do mar. Eu acho que depois eu tenho uma imagem que mostra isso daí, tá? Uma ilustração desse datum, o que ele faz o datum altimétrico, né? É média altura, vamos fazer assim, comparando, né? Só que ele tem que ter as referências, né? Dessa equação matemática, ele tem que ter as referências de alguma coisa. O datum geodésico baseia os cálculos das coordenadas geodésicas em um dado ponto P. Tais cálculos também podem ser locais, regionais ou globais, pois depende do ajuste
da elipsoide em relação à área desejada, né? Você tem seu terreno lá e a elipsoide passa aqui. Então, ele tem que fazer algumas adaptações, né? E é isso tudo que faz o Google Maps, é isso que faz o Uber andar, o 99, né? Quando temos o datum local, a elipsoide de referência, né, se posiciona considerando uma estação terrestre, sendo geralmente utilizada em cartas topográficas locais, pois sua distorção é quase nula, né? O que ele quer falar? A geóide de referência está aqui, os satélites estão próximos, então ele tem um erro pequeno, né, de leitura, um erro pequeno de leitura. No datum regional, a elipsoide é posicionada conforme várias estações terrestres, havendo reajustes para não haver uma grande distorção. No global, um elipsoide pode usar várias estações terrestres, né, de outros continentes, podendo haver diferença entre as coordenadas naturais e geodésicas após ajuste, né? Você tem lá, você quer saber uma posição global, você tem as estações, né? Está aqui o teu satélite e ele triangula essas informações para dar essa posição. Quando é local, você só tem uma estação aqui. O satélite pega essa e já te informa diretamente. Não precisa fazer aquelas triangulações, entendeu? É mais ou menos isso, mas vamos melhorar. Então, pessoal, aqui é o modelo geoidal é esse. A superfície física da Terra real é essa. A geóide, aquela que depende do nível dos mares calmos e das acelerações gravimétricas, é um perfil mais ou menos assim. E a forma matemática elipsoide é essa aqui. Com qual o satélite conversa? Com esse daqui, ó. E daí as estações na Terra, agora acho que dá para entender. Então, o satélite, ele não tem jeito, é matemática, é uma programação. Ele conversa com a elipse, com a equação matemática dessa elipse aqui. E o que acontece? O satélite lê, manda para essas quantas estações terrestres eles quiserem, daí eles fazem esse cálculo com base na posição que a Terra está. E daí determina uma posição o máximo possível exato, né? Então, essas conexões entre o satélite, a elipse matemática e as estações na Terra, né, terrestre, dão esse posicionamento de altura, localização e assim por diante. Aí nós temos a elipsoide de referência, né? A elipsoide, como nós já falamos, de referência, né? O que ela é? É uma superfície matematicamente definida que, ao se aproximar da forma geóide, serve de base para os sistemas de coordenada de latitude norte-sul, longitude leste-oeste e elevação. Aqui está a elipsoide, né? Então, aqui você tem a distância geocêntrica, né? E aqui a latitude geocêntrica, e aqui a latitude geográfica. E aqui é com relação ao centro da elipse, e aqui é com relação a um ponto qualquer que seja na Terra, tá? Então, o importante é sempre lembrar, é tudo em função de uma equação matemática, né? Que se faz todos esses satélites por aí, que daí eles
Eles conversam com as estações terrestres, faz os cálculos de coordenadas e posicionam na realidade na superfície física da Terra. Quais são as principais características da elipsoide terrestre? Né? As elipsoides, né, que mais se aproximam do geoide na área considerada. Então, esse formato de elipse é o que mais se aproxima do geoide. São utilizados para levantamentos geodésicos, topográficos e elaboração de mapas. Possuem os parâmetros semi-eixo maior e semi-eixo menor. E o achatamento, né? Semi-eixo menor, semi-eixo maior e esse aspecto achatado aqui. Aqui o GPS, né? Ele faz a leitura com relação à elipsoide, daí ele faz a leitura com relação à geoide e determina a altura, a posição e a altura que você deseja. Tá? E no tema topografia, tá? Olhando aqui, você vê aqui é o nível médio dos mares, ó, que daí chega e avança a terra. Sempre mantendo a mesma pressão, a mesma aceleração gravimétrica, que é a gravidade, né? Outro exemplo, né? Você e seu GPS, e ele que vai fazendo todos esses cálculos, satélite, antena, ele faz a leitura da matemática, da geoide e transfere para a sua altura real geométrica. Né? Que é a altura que fala, quantos metros do nível de mar? 600 metros. É tudo feito esse cálculo, pessoal. Tá? O GPS mostra a altitude geométrica. Né? Aqui é um mapa, né, da ondulação geoidal no Brasil para o elipsoide Edatum, né? Aqui são as alturas... o laranja e o verde são as diferenças entre a altura geoidal e a elipsoide, a matemática, né? Então, você vê aqui, você tem, ó, aqui o amarelo aqui mais ou menos na região do... aqui provavelmente seja Pará, né? Você tem as maiores diferenças aqui, negativas, entre a geoide e a elipsoide, né? Elas estão mais diferentes que existe. Aquela forma matemática e a geoide no nível dos mares, elas têm essas diferenças aqui, ó. Tá? E aqui é um mapa que mostra essas diferenças. Tudo tem isso no IBGE, tá? Acabou a aula. Viu? Nossa, foi rápido. Eu falei rápido demais, hein? Então, aqui, pessoal, antes de encerrar, eu queria fazer uma pequena revisão de trigonometria. É bem básico, mas é importante para a sequência nossa, de topografia, né? Nossa, o que é isso? Aí ele quer demonstrar o que é o número π. O que é o π? Se você pegar um círculo de diâmetro 1 unidade e
medir o comprimento desse círculo unitário, esse é o número π. 3,14, 15 e tal. Então, o π vem daí. Você pega um círculo de raio unitário, 1. Se você mede o perímetro desse círculo, vai dar 3,14. É o que é o diâmetro 1, desenrola ele, é 3,14, 15, um número irracional. O número irracional é aquele que não consegue ser escrito em forma de razão. Não consegue ser escrito 2 dividido por 3, entendeu? Não existe uma fração que representa um número. Então, ele é um número irracional. Aqui que é o seno, pessoal. Ó. O seno, essa medida aqui vermelha. Ó, o seno de 0 é 0, de 90 é 1. De 180 é 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. E é sempre o quê? O lado que está oposto ao ângulo. Ó, é o lado que está oposto ao ângulo. Ó, está oposto ao ângulo. É aqui, ó. É esse lado aqui, é o seno. 1, 0, né? O seno de 180 graus é igual a 0. E você pode ver aqui, ó. 0, 1, 0. Olha o pequenininho. Aumentou menos 1. 0, 1. Diminuiu menos 1. 0. Menos 1 agora. Certo? Agora vamos para o cosseno. O cosseno é o... Lembra que o seno estava assim. O cosseno vai estar assim, adjacente ao ângulo. Então, o cosseno de 0 é 1. Olha aqui no gráfico, 1. Daí ele virou 0, é o azul. Menos 1, 0. Cosseno de 0 é 1. 90, 0. Menos 1, 0. 1, 0. Menos 1, 0. 1. Certo? Esse é o... E é sempre aquele ângulo, né? Nós vamos usar bastante, hein, pessoal? O cosseno de alfa é sempre o lado, né? O lado A. É o lado adjacente ao ângulo. Ad é que está junto com a perna do ângulo. Se for C, o seno de alfa, nesse caso, é A dividido por C. E na nossa representação é essa, né? É o azul aí. De 0 a 1. 90, 0. E a tangente. Chegamos na tangente. A tangente é o laranja. 0. Tangente de 0 graus é 0. Ó, tangente de 90 não existe. Né? Por quê? Porque ele é paralelo, não tem, ele é uma medida que vai para o infinito. Né? Ó, foi para o infinito. Quando ela chega aqui em cima, é infinito. Ó, essa medida vai embora. Aqui embaixo também é infinito. Ó. Sempre lembrando, lá, você tem aqui um ângulo alfa. A, B, C.
A tangente de alfa é o cateto oposto, que é B dividido por A. Cateto oposto, a tangente de alfa é cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. E aqui é os três juntos, ó. O seno sempre ao contrário, né? Seno está aumentando, o cosseno está diminuindo. Ó, seno 0, seno 1, ó, cosseno diminuindo, indo para... E aqui está a variação do ângulo. E aqui uma tabela trigonométrica, né? E aqui, mostrando mais uma vez a Terra como ela é. A Terra real é dessa forma aqui, pessoal. Esse é o formato do nosso planeta. Hã? A aula hoje era essa, falar sobre o geoide, né? Falar sobre as formas da Terra, discutir essa questão de conexões, como é que faz a posição, de uma maneira que a gente possa analisar, e o histórico das formas da Terra. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Por mim, tranquilo, professor. Tranquilo? Posso encerrar a gravação? Por mim, sim. Então, vou encerrando a gravação, mas estou online aqui, tá? Obrigada, professor. Obrigado a você. Valeu, professor. Boa semana. Um abraço. Um abraço, obrigado a vocês aí.